Paz. Outra vez, paz. Aí melhorou, aí ficou melhor. É que a primeira estava sem som no microfone, né? A segunda foi meio fraquinha, a terceira valeu. Quem falou? O que você falou, que eu não entendi? Ah, o óculos. Você não tem fé que eu vou enxergar aqui sem óculos? Ah, é verdade, Arthur, obrigado. Ontem nós estávamos aqui com jovens, preciso relembrar isso. E entrou um assunto que o Arthur já deve ter conversado na casa dele, com os pais dele, com certeza. Diz que quando a gente tira a máscara, quando você coloca o óculos, você ouve melhor. É verdade? Não, gente, ou todo mundo está ficando doido, ou eu sou o único anormal. Eu coloco o óculos e enxergo melhor, não tem nada a ver com a minha audição. E olha a outra teoria, hein? Quando você tira a máscara, você está com máscara. Você tira a máscara, você ouve melhor. Mas não, como? Não é a pessoa tirar a máscara, você tirar a sua máscara. A pessoa está falando, você não entende. Peraí, deixa eu tirar minha máscara. Fala. Ah, agora entendi. Será que a máscara está fazendo isso aqui, ó? Aí eu acredito, né? O elástico é tão forte que já tampou o canal auditivo que você não ouve mais nada. Eu não sei se essa teoria é verdadeira, eu prefiro pensar que não. Eu sei que, por exemplo, aqui a respiração tem ligação aqui com o canal lacrimal, algumas coisas tem ligação, mas a audição com visão... Bom, eu fiquei até feliz que quando eu começar a ouvir menos, eu só vou aumentar o grau do óculos, né? Está solucionado, só aumentar o grau do óculos. Além de chegar melhor, eu vou ouvir melhor, né? Não vou precisar gastar dinheiro com aparelho auditivo. Brincadeiras à parte, quero convidar você para abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Obrigado, Gustavo. Do versículo 31 até o 34. Vou botar o óculos para ouvir melhor. Amém? Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro Evangelho, Novo Testamento. Capítulo 22, a partir do verso 31. Nós vamos até o 34 só, apenas 4 versículos. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, não era só Pedro, mas a todos os discípulos apóstolos, para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Apressado como sempre, não está na Bíblia, tá? Mas apressado como sempre, Pedro respondeu: eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Somente até aí. Feche seus olhos, só mais um instante. Senhor, esta é a sua palavra, e ela é tão preciosa. Perdoa-nos, Senhor, a começar de mim mesmo. Por às vezes, Senhor, não dar o valor que verdadeiramente a tua palavra merece ter. Pois a tua palavra é aquela que saiu de dentro do Senhor. Me perdoe, Senhor, por às vezes não reverenciá-la como deveríamos reverenciar. Mas eu te peço que nesta manhã, segundo a tua benevolência, a tua misericórdia, o teu favor, Senhor, me usa para falar com esse povo. Senhor, o Senhor sabe que eles não estão aqui, pelo menos nós assim cremos, que eles não estão aqui apenas para participar do culto e ouvir uma palavra do pastor, não. Eu creio que aqueles que aqui estão e estão na live, acreditam que aquele que aqui está é apenas um vaso, e que o Senhor deseja muito usar esse vaso, para transmitir aquilo que está no seu coração. Eu sei da minha responsabilidade, e eu tremo diante da tua palavra. Só me ajuda, Senhor, a comunicá-la com propriedade, com sabedoria, e acima de tudo, Senhor, na unção do teu Espírito.
para que a sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é capaz de separar a alma do espírito, penetre no mais profundo de cada um que aqui está e está em casa também. Sabemos que ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi destinada. Mas eu te peço que o Senhor abra o coração das pessoas, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia quando Paulo estava pregando o Evangelho, que assim aconteça também neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Esse momento que nós acabamos de ler na Bíblia é um momento em que Jesus está falando sobre alguns assuntos com os seus discípulos. Dentre eles, os discípulos estavam perguntando aí quem que era o maior, quem que era o menor, e ficou aquela discussão toda. E Jesus então começa a esclarecer para ele, fala assim, olha, o maior não é aquele que está sendo servido, mas o maior é aquele que serve. E ele diz para ele assim, eu vim implantar entre vocês um reino diferente. Porque o reino deste mundo é sempre assim, o menor vai servir o maior. Mas o reino que eu vim implantar vai ser o contrário. É o maior que vai servir o menor. E num dado momento, Jesus ele está falando com todos que ali estão. Só que num dado momento, eu imagino que Jesus tenha voltado o seu olhar, como eu estou falando com vocês aqui, de repente ele volta o seu olhar para Pedro. E fala assim, Simão, Simão, eu recebi um pedido de Satanás. E o pedido que ele fez para mim, que ele queria peneirar vocês como trigo. Nós sabemos que o trigo ele é peneirado, ele passa por um processo de peneiração, até resultar na farinha de trigo que nós temos aqui. É claro que são feitas outras coisas também com trigo, além da farinha de trigo. E Jesus faz essa definição dizendo que o diabo chegou a ele e falou assim, eu gostaria de peneirar os seus discípulos. E por alguma razão, Jesus diz que Satanás pediu para peneirar todos. E por alguma razão, Jesus diz assim, mas eu orei por você. É interessante que Jesus não disse que orou por todos, embora ele possa ter feito isso. Mas por algum motivo, Jesus diz assim, mas eu orei por você, Pedro. Nós podemos talvez aqui conjecturar e imaginar, por conta daquilo que iria acontecer com Pedro, que num dado momento Pedro iria negar Jesus. E talvez aquele momento foi um momento em que Satanás estava exercendo o início, ou talvez um momento da peneiração na vida de Pedro, e que se Jesus não tivesse intercedido por Pedro, ele não suportaria. Tanto é que nós, depois, posteriormente, assistimos à reação de Pedro, quando ele percebe que ele negou Jesus, ele sai amargurado. Tanto é que Jesus depois, lá na praia, reencontra-se com Pedro, chama Pedro para perto dele, pergunta para Pedro se ele o ama, pergunta 3 vezes, e Pedro na terceira vez fica constrangido e diz assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas de certa forma Pedro estava dizendo assim, será que eu posso dizer que eu te amo depois do que eu fiz? Mas ainda tudo isso teve esse resultado final porque Jesus ainda intercedeu por Pedro. Como eu disse, o texto não diz que Jesus intercedeu por todos, embora Satanás pediu para Jesus peneirar todos, mas ele intercedeu especificamente por Pedro. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para essa questão de peneirar. Eu não sou especialista nem em fazer bolo, nem fazer do trigo a farinha, mas eu busquei a informação só para a gente não caminhar aí em falso. Então eu procurei ter algumas informações. O trigo, ele passa, dentre os processos que ele tem que passar, que algumas coisas achei não conveniente falar aqui, porque não é tão interessante, mas dentre os processos que o trigo passa, para que até ele chegue ao ponto de se tornar a farinha de trigo, que você pode usar para fazer o bolo na sua casa, ou para fazer aquilo que costumeiramente você gosta de fazer, ele passa pelo processo de peneiração, que eles chamam. E como que é esse processo de peneiração? Primeiro, quando é feita a colheita do trigo, muitos materiais estranhos vêm no meio do trigo. Vêm muitos detritos no meio. Vem a própria folhagem do trigo, vem a própria casca do trigo, vem pedaços de torrões de terra, vem pedaços de pedra, vem tudo junto. Porque é impossível na colheita do trigo você
impedir que todas essas coisas venham juntos. Então o que acontece? O primeiro processo na peneiração do trigo é o processo onde ele passa, obviamente, por uma peneira, e é uma peneira de uma gramatura diferenciada, aonde tudo aquilo que é material estranho vai ficar para trás. Todo mundo já deve ter visto o pedreiro trabalhar na sua casa de alguma forma ou de outra. Enquanto ele vai fazer, por exemplo, o alicerce, você pede lá areia grossa, porque no alicerce não é necessário que você trabalhe com areia fina, uma areia peneirada. Porque ali vem outros pedriscos no meio e não tem problema. Isso é até bom para fortalecer o concreto. Mas quando você vai fazer, não o acabamento final, mas pelo menos aquele reboque, onde você quer deixar preparado, talvez até para uma pintura, quando você decide não passar uma massa corrida, então é necessário que você compre não mais uma areia grossa, mas você compre uma areia pelo menos média ou fina, e ainda é necessário, dependendo da areia, você venha peneirar. Quando você olha a areia ali, a olho nu você não percebe nada. Você pode jogar o cimento aí dentro, pode jogar o cal aí dentro, misturar e vamos rebocar. Mas quando você começa a jogar com a colher, você já começa a perceber a presença de alguns detritos. E à medida que você passa a régua, você já começa a perceber outros detritos, talvez maiores ou menores, porque vai riscando o próprio reboco. E quando você passa a desempenadeira, vocês estão pensando que eu sou pedreiro, né? Quem entende de tudo é que eu vi isso aí pelo menos durante anos da minha vida. Quando você passa a desempenadeira, você já começa a perceber a presença de vários pedriscos. E às vezes na preguiça do pedreiro não querer peneirar, ele vai fazendo assim. Só que acontece que depois que ele passa a régua, o que tem que fazer? Fica aqueles buracos, ele tem que jogar a massa outra vez para tampar. Aí depois quando ele tampa, ele vai passar a desempenadeira, surge outros pedriscos que ele tem que ficar tirando. Isso aí faz com que perca tempo. E o que acontece? Se ele já peneira areia, ele evita que esses detritos apareçam e isso facilita na hora dele rebocar. Então o primeiro processo aí, aliás, dentro do processo de peneiração, o trigo passa por essa separação de materiais estranhos. Segundo processo, existe a separação dos grãos inteiros e dos grãos que estão quebrados. Por incrível que pareça, mesmo que na peneiração, no primeiro passo, seja arrancado todos os detritos e fique somente os grãos, eles não usam os grãos de trigo quebrado. Sabe o que eles fazem? Eles jogam fora. Não serve. Por alguma razão, e eles explicam depois por lá, nós íamos gastar muito tempo para explicar aqui, por alguma razão eles não permitem que esses grãos quebrados façam parte, sejam selecionados para que possa posteriormente se tornar na farinha de trigo. Então, até os grãos que são grãos de trigo, quebrados, eles são eliminados. É o segundo passo no processo de peneiração. O terceiro passo no processo de peneiração, existe uma peneira, com uma gramatura também diferenciada, aonde vai separar agora os trigos que são maiores dos trigos que são menores. E aí eles também trazem uma outra definição, para que são usados os trigos de porte menor, que tem uma qualidade um pouco inferior, e aqueles que são os trigos, uma semente maior, para que eles são usados, obviamente para a farinha de trigo também, mas é uma farinha de trigo mais selecionada, é algo mais seletivo. Então o terceiro passo é essa seleção de grãos inteiros, aliás, dos grãos maiores e dos grãos menores. E o último passo dentro desse processo de peneiração é a separação de grãos, que eles chamam grãos de outras culturas. Porque, às vezes, nesse lugar onde é depositado, às vezes também há plantio do quê? De aveia, de milho, e às vezes acaba havendo o quê? Uma mistura de grãos de milho, de grãos de aveia. E nós sabemos que eles estão submetendo apenas o trigo ao processo de peneiração. Então eles vão usar o trigo. Não dá para você usar a semente do trigo misturada com a semente, por exemplo, do milho, depois triturar tudo e fazer a farinha de trigo. Não vai ter bom resultado. Então é somente de trigo. Então esse último passo, eles fazem a separação dos grãos, que são somente grãos de trigo, dos outros grãos que acabaram entrando dentro desse processo de peneiração. Eu sei que para nós traz muito incômodo quando Deus, de certa forma, decide que em nossa vida nós precisamos ser submetidos a um processo de peneiração. Por quê? Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e entendemos que, embora não sejamos pessoas perfeitas, mas também não somos pessoas o quê? Tão ruins assim. Eu olho para mim e falo assim, poxa, eu não sou como
eu não sou como Lula. E obviamente eu não sou, você também não é como Lula. E a gente começa a fazer algumas comparações e às vezes a gente chega no resultado final, Marisa, dizendo assim, poxa, tudo bem que eu não sou perfeito, eu tenho as minhas falhas, mas eu também não sou como A, B, C, D, E ou F. O problema é que quando você olha para a areia, até a areia grossa, e você vê quando o caminhão joga tudo lá, você não vê nenhum detrito ali no meio. A não ser que seja uma areia de péssima qualidade, que já vem uns torrões de terra no meio, algumas pedras porque foram misturadas com pedra mesmo, ou outro tipo de elemento. Mas quando é jogado você não vê nada. E quando você olha para aquilo e você fala assim, eu vou para terminar essa parede aqui, eu vou usar essa areia mesmo, mas não precisa nem peneirar. Só que quando você começa a fazer a massa, jogar e começa a passar a régua e depois desempenar, você começa a perceber que existem muitas coisas que precisavam ser tiradas antes para não tomar o seu tempo enquanto você está rebocando aquela parede. Eu queria falar com vocês hoje sobre isso. O texto diz que Satanás pediu para Jesus para peneirar Pedro. Mas eu não quero falar da peneira do diabo para com a vida de Pedro ou para com a vida de todos os discípulos. Mas eu quero falar para você que também Deus tem uma peneira. E nessa peneira, à medida que nós vamos crescendo na fé, é necessário que mesmo que a gente olhe para a gente mesmo, como a gente olha para aquele montão de areia, e diga assim, poxa, mas o que há de errado? Que tanta sujeira, que tanto detrito, que tanta impureza, que tantas imperfeições existem nesse monte de areia aqui? E a gente olha, da mesma forma que olha para esse monte de areia, a gente olha para a nossa vida e fala assim, poxa, mas o que tem de tão errado assim na minha vida, que ainda eu preciso ser submetido a uma peneira? Que eu preciso ainda passar por um processo de purificação. Eu não vejo que existe tudo isso. Afinal de contas, poxa, nós estamos na época do quê? Da graça. E eu acho que na época da graça não precisa mais peneira. Na época da graça, e se houver uma peneira, é uma peneira de um rombo desse tamanho, onde você joga um monte de areia e passa direto e está tudo bem. Não. Deus também tem a sua peneira. Agora, a peneira de Deus não é para eliminar as pessoas. A peneira de Deus é para transformar as pessoas. Ninguém tem prazer, aliás, Deus não tem prazer de eliminar as pessoas. Deus não quer submeter as pessoas a esse processo de peneiração, assim como também é submetido o trigo, para eliminar as pessoas. Mas para fazer de você uma pessoa consciente de quem você é. Para que você foi chamado? A quem você pertence? Qual a sua missão? Qual o propósito para a sua vida? E parece que não, meus irmãos. Mas quando você vai ser usado para fazer um alicerce, tudo bem. Pode ir alguns detritos no meio, algumas pedras no meio, até porque é acrescentado pedra mesmo. Mas quando você quer fazer um reboco numa casa para dar um acabamento, aí você tem que usar outro tipo de areia. E o desejo de Deus é transformar-nos, eu e você. Não simplesmente naquela areia onde você faz o concreto para fazer o alicerce ou o serviço grosso. Mas nos transformarmos numa areia, de tal forma que quando o sumo pedreiro, se possa assim dizer, o sumo mestre de obra, o nosso Deus, começar a usar-nos para fazer o acabamento, ele não tenha dificuldades e toda hora tem que ficar parando, retirando pedriscos, ficar retirando detrito do meio, porque ainda estamos contaminados. Eu sei que talvez para você entender isso seja algo desafiador. Para outros, extremamente desafiador. Para outros, possa ser até um desejo. Eu não sei qual é o seu caso. Talvez você tenha se contentado ao longo da sua vida de ser uma peneira, aliás, de ser uma areia grossa, onde você participa do alicerce, da parte bruta de toda a construção. Mas eu acredito que existam pessoas que elas querem sair desse nível aonde você é importante, no entanto, mas querem alcançar um nível maior. E essa mensagem é para você. Só que para que você chegue a um nível mais elevado, é preciso que você se submeta a esse processo de peneiração de Deus. E volto a dizer, Deus não quer peneirar ninguém para excluir ninguém. Deus quer peneirar as pessoas para que você passe pela peneira,
Mas tudo aquilo que não deve fazer parte da sua composição espiritual, fique na peneira. Para que você possa ser um obreiro de excelência, uma obreira de excelência, talvez um pastor de excelência, quem sabe um apóstolo de excelência, um ministro de excelência. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, usando esse texto que eu acabei de usar agora aqui, de Pedro. Eu usei o texto de Pedro apenas como um pretexto para falar a respeito da peneira, embora ali Pedro e os outros apóstolos, como eu disse, Satanás queria submetê-los à peneira dele, mas para acabar com a vida deles, para destruir a vida deles, para fazer com que eles desistissem de serem seguidores de Jesus. Mas a peneira que nós vamos falar aqui não é a peneira do diabo, mas é a peneira de Deus. E a peneira de Deus não é para eliminar ninguém, volto a dizer. A peneira de Deus é para te tornar uma pessoa cada vez mais habilitada, para que Deus possa fazer através de você e em você aquilo que Ele quer fazer. Amém? Então preste bastante atenção. A peneiração, meus irmãos, ela separa de nós toda impureza. Como eu disse para vocês, que no processo de peneiração do trigo, no primeiro passo do processo é separar os materiais estranhos. Aqueles materiais que não devem fazer parte do trigo ou não devem fazer parte da farinha de trigo, aonde depois será usada dentro da onde? Dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Vocês já devem ter ouvido falar, é tanto quanto nojento, um tempo atrás foi mostrado a respeito como é feito o molho de tomate. Minha esposa durante algum tempo, agora ela voltou a comprar o molho de tomate, talvez agora depois eu lembrá-la novamente, ela vai jogar o molho de tomate fora. Eu não sei quantos viram sobre essa reportagem do molho de tomate, como que ele é feito. Então, os tomates são jogados dentro de uma máquina, onde eles são triturados ali. E eu não sei o processo correto, mas é jogado e triturado dentro. Só que é o seguinte, aonde é armazenado os tomates, tem alguns indivíduos que comparecem lá. E é muito comum ter aquele indivíduo, né? Eu estou chamando de indivíduo para não assustar tanto, para que a hora que você sair daqui e quiser fazer uma macarronada, você não se assuste, talvez compre até o tomate puro ali. Os ratos, eles andam muito no meio dos tomates. Só que é o seguinte, é claro que quando vai jogar os tomates dentro desse triturador, toma-se pelo menos o devido cuidado para que não tenha um rabo de rato, que não tenha uma cabeça de rato ou mesmo um rato morto. Mas é inevitável que pelos de rato estejam ali. E você acha que quando é moído o tomate para fazer o extrato de tomate, glória a Deus, Maressa, a cozinheira lá de casa já está desanimando. Juntamente com o tomate, com a polpa do tomate, também vai os pelos do rato. E nessa reportagem, tira a máscara, pastor, e fala que senão não ouve. Não, peraí, alguém tem um óculos mais forte, só para eu poder escutar, pastor? Como é que é, pastor? Bom, eu queria ser legal, não ia dar essa informação, mas já que você estragou, então tudo bem. Segundo a pastora, não vai só o pelo do rato, mas também vai o rato inteiro. Que está morto e não dá. Quem vai fazer macarronada hoje aqui? Tem alguém que vai fazer macarronada? Se vai, desistiu, né? Provavelmente vai fazer alho e óleo. Não vai ter, né, Júlia? Agora é alho e óleo, não tem mais extrato de tomate. Então, não só os pelos do rato, mas também, como diz a pastora, o próprio rato vai no meio. E quando foi feita uma averiguação mais detalhada, foi encontrado no extrato de tomate o quê? Pelo de rato. Eu sei que você talvez agora no primeiro momento vai ficar impressionado e talvez se tinha planos de fazer uma lasanha, de fazer uma macarronada, vai desistir, mas daqui a pouco você volta. Assim como minha esposa voltou. Inclusive ela comprou um saco, não bastando aquele pequenininho, ganhou? Mas aceitou, né? Então, é assim, pecado também é assim, você não precisa buscar, às vezes te oferece, você aceita, né? Então ela ganhou um saco lá e está em casa. Quando eu vi aquele saco, eu falei, será que ela está sofrendo de amnésia? Esqueceu da informação do pelo do rato lá, mas está lá. E o pessoal às vezes vai lá, faz aquelas mini pizzas, joga lá dentro, e eu não consigo esquecer, esse é o grande problema. Mas eu fecho o olho, como, olho para o queijo e vou embora. Deus usa esse processo de peneiração para tirar aquelas coisas que a gente não vê. E preste bastante atenção. E que muitas vezes fica fazendo parte da nossa vida e que a gente fica se alimentando dela o resto da vida.
Assim como muitas vezes nós comemos pelo de rato, e talvez até restos de rato no meio do extrato de tomate, às vezes a gente passa comendo o resto de detrito na vida toda, porque a gente não quer submeter ao processo de peneiração. Ah, mas eu não estou vendo nada. Afinal de contas, essa macarronada ficou da hora, essa lasanha ficou uma delícia, mas tinha pelo de rato no meio. E você acha que isso talvez não vai contribuir em nada para algo de ruim em nós? É claro que vai. Mais cedo, a curto, a médio ou a longo prazo, o acúmulo de pelo de rato ou as propriedades que contém no pelo do rato, por mais que você possa eliminar até através do processo, né, de eliminação, alguma coisa vai restar. Quero chamar a sua atenção, meu irmão, que todo aquele que não quer se submeter a esse processo de peneiração, aonde o que acontece, Deus quer retirar de nós toda espécie de impureza. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo, não é de alguma coisa. Ele está dizendo, purifiquemo-nos de tudo que contamina o quê? O corpo, e que contamina o quê? O espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele está dizendo que eles haviam recebido promessas. E por conta do recebimento dessas promessas, era papel nosso, atitude nossa, conduta nossa. Entendemos que a nossa vida precisa ser uma vida de purificação, não é de algumas coisas, daquelas que nós vemos e sabemos até que existem dentro de nós, mesmo que outras pessoas não saibam, mas nós sabemos que existem. Mas até daquelas que nós não sabemos que existem, como os pelos de rato. Talvez por essa razão o salmista disse assim, sonda-me, Senhor, e me conheces. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Antes que qualquer palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece cada uma delas, as boas e as ruins. Veja se há em mim algum caminho mau. Sabe, o salmista está dizendo assim, tem hora que eu olho para mim, eu sei que eu sou pecador, mas eu também não vejo um caminho mau dentro de mim. Mas então ele olha para o seu Criador e diz assim, Senhor, mas eu não tenho essa capacidade de perceber impurezas dentro de mim. Aquelas imperceptíveis, os pelos de rato. Então eu peço que o Senhor faça uma coisa. Olha para dentro de mim e vê se há algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, ou seja, me aponta esse caminho mau que nem eu mesmo enxergo, me mostra essas impurezas que nem mesmo eu estou enxergando, e me tira desse caminho, e tira de mim essa impureza, me ajuda a me livrar dessa impureza da minha vida, para que eu possa ter uma conduta que agrade o seu coração. Só que isso só vai acontecer quando nós nos submetermos a esse processo de peneiração, aonde o primeiro passo é retirar toda a impureza. Assim como o trigo, no primeiro momento é retirado as pedras, é retirado toda a folhagem, é retirada toda a casca, é retirado todo o turrão de pedra, é retirado os pedriscos maiores e os pedriscos menores. Nós também precisamos nos submeter. Para que quando Deus for trabalhar com nós, e olhando para nós mesmos, entendendo que aqui de uma forma alegórica nós somos o trigo, não pode entrar a palha do trigo, não pode entrar a casca do trigo, não pode entrar pedaços de pedra, não pode entrar pedaços de turrões de terra, porque o que Deus quer transformar em farinha, não é o ajuntamento de todas essas coisas, mas é somente o quê? O trigo. Olha o que diz Salmo 119, verso 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado. O que é andar desviado? Estar afastado do caminho do Senhor. Eu sei que é uma palavra que às vezes assusta um pouco e entristece, mas às vezes nós tomamos um desvio sem que nós percebamos. E quando nós vamos perceber, porque às vezes o desvio é tomado, porque muitas vezes algumas pessoas estão tomando o mesmo desvio. Elas estão desviando e nós entendemos que não é um desvio, porque a maioria está indo.
E nós seguimos a maioria. Só que de repente nós percebemos que a maioria está o quê? Morrendo. A maioria está naufragando. A maioria já não fala mais do assunto do caminho. E quando você percebe, você fala, espera um pouquinho. Eu saí do caminho, porque pensei que todos estavam no caminho, enquanto todos haviam tomado um desvio. E o salmista diz assim, só que precisou acontecer comigo algo que eu não queria que acontecesse, e nem Deus queria que acontecesse. Mas para que eu pudesse sair do desvio e voltar ao caminho, eu precisei ser o quê? Em algumas versões diz assim, afligido. Nessa versão diz assim, eu precisei ser castigado. Por quê? Enquanto eu não fui castigado, eu estava onde? Desviado. E você pode ver, meus irmãos, enquanto as coisas estão indo do jeito que a gente queria que fosse, certo ou errado, nós continuamos a caminhada. Quando é que nós paramos para refletir? Quando as coisas começam a dar o quê? Errado. Ou pelo menos, aos nossos olhos, errado. Às vezes aquilo que de errado está acontecendo na nossa vida é justamente para nos alertar, para a gente olhar e falar assim, olha, cadê aquela placa que dizia sentido ao céu? Nunca mais vi, já andei mais de 2.000 quilômetros, nunca mais vi essa placa. Provavelmente eu tomei um atalho, provavelmente eu tomei um desvio, estou afastado, preciso voltar ao início de tudo. E o salmista diz assim, foi necessário para mim ser castigado, porque enquanto eu não fui castigado, eu estava andando desviado. Mas depois de ter sido castigado, ele diz, mas agora eu obedeço a sua palavra. No processo de peneiração de Deus, existem algumas coisas dentro de nós, que às vezes nós desconhecemos que elas existem. Mas quando elas começam a ser retiradas, a gente fala assim, não, deixa isso aí. Eu nem sabia que existia, mas é algo tão gostoso, tão bom para mim. Mas é justamente essas coisas que existem e que nós não sabemos que existem. Mas quando descobrimos que elas existem, nós não queremos desfazer delas. Mas é justamente isso que nos impede de trigo se transformar na farinha de trigo que Deus quer fazer de cada um de nós. Se você deseja ser um homem, uma mulher, aonde como trigo, você quer ser alguém transformado em farinha de trigo, você primeiro precisa se submeter a esse processo de purificação e permitir que Deus retire toda a impureza. Impurezas por você percebida, impurezas por você não percebida. Volto a dizer, os pelos de rato que existem, e às vezes uma pedra. Quem já comeu arroz, ou às vezes até feijão, e de repente a hora que você dá aquela mastigada, vai trec. Aí você vai lá ver que tinha o quê? Um pedrisco ali dentro. O que você faz? Jogar um pouquinho de sal, um mastiga, engole. Você tira e joga fora. Só que você nem sabia que existia aquilo ali. Só que à medida que você foi triturando o alimento usando os seus dentes, você percebeu que existia um corpo estranho. E na presença desse corpo estranho, você parou de mastigar, tirou o corpo estranho e jogou fora. A peneiração vai separar de mim e de você toda essa impureza. Segundo, a peneiração separa de nós toda inutilidade. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora aqui. Quando a gente se converte, ou quando a gente tem um encontro com o Senhor, existem coisas em nós, Marissa e Aleph, que a gente fala assim, poxa, são coisas boas que eu posso usar para a obra de Deus. Então, de tudo eu não era tão ruim assim. Existiam coisas boas, apenas eu não conhecia a verdade. Mas agora que eu conheço a verdade, eu vou selecionar essas coisas boas que existem em mim, vou submeter a Deus, né? Vou usar elas para glorificar o nome de Deus. É interessante, meus irmãos, que Deus não tem interesse em nada daquilo que de bom existe em você. E talvez é esse momento que eu gostaria que você não se assustasse, mas prestasse atenção ou redobrasse a sua atenção. Deus não precisa de nada de bom que exista em você para fazer o que Ele quer fazer de bom através de você. Até porque até aquilo que existe de bom em você não é bom. Como assim?
Por exemplo, se você é uma pessoa que, às vezes, gosta de esmolar, gosta de dar esmolas, gosta de contribuir. É um ato bom, maravilhoso, certo, esplendoroso. No entanto, a temperatura desse ato vai ser medida não pelo ato que você pratica, mas pela motivação que te leva a você praticar esse ato. E que, por exemplo, se você for olhar na religião espírita, eles ajudam outras pessoas porque eles entendem que ao ajudar outras pessoas, eles estão confirmando o quê? A sua estada, a sua permanência para um lugar de gozo eterno. Só que a palavra de Deus, ela diz o quê? Que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pela obra que eu faço que eu vou receber de presente a minha salvação. Não, mas é pelo sacrifício, a obra expiatória de Cristo que Ele fez por mim. Quando eu recebo como meu substituto, então Ele se torna para mim o meu Salvador. Então logo toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Eu fui salvo por Ele e também fui salvo para Ele. Quando eu digo para você que no processo de peneiração Ele separa de nós toda a inutilidade, você lembra que eu disse para vocês que no processo de peneiração do trigo, existe uma peneira que separa o trigo inteiro do trigo quebrado. O trigo inteiro, então ele é usado para fazer farinha. E mesmo que aquela semente seja de trigo, mas está quebrada, ela não é usada. Ela é colocada de lado. Por quê? Ela se torna inútil. Ela se torna inútil para fazer o quê? A farinha de trigo que eles desejam fazer. Mesmo sendo o quê? Trigo. Mas por ter sido quebrada a semente, não serve. E é aí que eu quero que você pense comigo. Às vezes nós temos várias sementes de trigo dentro de nós, o quê? É trigo. Mas está quebrada. Não serve. E essas sementes de trigo que existem dentro de nós é trigo. Mas por estarem quebradas, elas são inúteis. Elas não servem para chegar no produto final, que é o quê? A farinha de trigo. Às vezes nós olhamos para nós, dentro de nós, e olhamos essas sementes de trigo quebrada dentro de nós. Como é trigo, a gente entende, é coisa boa, então eu posso usar. Não. Mas no processo de peneiração, elas também são eliminadas. Olha que interessante o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 e 20. Porque a sabedoria deste mundo, e é incontestável que tem hora que você ouve homens inteligentíssimos, não é verdade? Tem hora que nós, como cristãos, até falamos, como é que pode vir tanta sabedoria, tanta inteligência? Eu não sei quantos já ouviram Leandro Carnal. É um filósofo, né? Mas ele também tem outras ocupações, é professor, tudo. E ele é um homem inteligentíssimo. Ele é um ateu, ele não acredita na existência de Deus. Até de uma forma debochada, uma vez ele diz assim, eu até gosto do... Eu até gosto de Cristo, eu não gosto do fã-clube. Ele já debochou algumas vezes dizendo que Deus sofre do mal de Parkinson, né? Porque eles dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, então ele debocha. Até enquanto ele não debochava de Deus, eu ouvi pouquíssimas vezes, mas ainda o ouvi, por conta de que uma vez indicaram eu ouvi. Mas quando eu percebi que ele debochava, e eu percebi que não sei, toda aquela inteligência que ele tinha, não servia para mim, para nada. O texto de Coríntios diz assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Toda a inteligência, toda a filosofia, toda tentativa de tentar explicar coisas que muitas vezes são inexplicáveis para algumas pessoas, e talvez até porque elas são inexplicáveis, mas eles se sentem na obrigação de tornar essas coisas explicáveis, ele diz assim que para Deus isso é loucura. Você já conversou com um louco? Aquele louco varrido mesmo. Você está falando de guarda-chuva, ele fala de chocolate. Aí quando você entra no assunto de chocolate, ele cai para prego. Aí quando você entra no assunto de prego e martelo, ele cai para o assunto de roda de carro. Você fala assim, é impossível dar continuidade a uma conversa como essa. Deus está dizendo assim, olha, toda essa sabedoria que o mundo tem, essa inteligência toda, para mim, é como se fossem pessoas loucas. Não serve para nada.
Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua estutícia, na estutícia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabem como eles são fúteis. Ele está dizendo, olha, eu não conheço só o que você fala, mas até aquilo que você se prepara para falar eu já conheço. Aquilo que sai de você é loucura. E aquilo que está dentro de você, para mim, é fútil. Quando eu digo para você que no processo de peneiração separa de nós toda a inutilidade, é que às vezes nós queremos aproveitar dentro de nós aquilo que é resultado de uma natureza pecaminosa. E a Bíblia em momento nenhum diz que a natureza pecaminosa pode ser melhorada. Natureza pecaminosa nunca será melhorada. A Bíblia diz em todos os momentos que a natureza pecaminosa ela precisa ser morta. Não existe oportunidade para a natureza de pecado para que ela melhore. Não existe uma forma de você purificar a natureza pecaminosa para que ela se torne uma natureza divina, como a natureza divina está naqueles que nasceram de novo. Não existe. Por isso que ele diz que sempre existirá uma guerra entre o Espírito e a carne, entre a natureza divina que agora habita em nós, daqueles que nasceram de novo, e aquela natureza de pecado que ainda continua dentro daquele que nasceu de novo. Existe uma guerra constante, um conflito que nunca haverá aquele que cede. Nem o Espírito cederá para as coisas da carne, e nem a carne vai querer ceder para as coisas do Espírito. Ela sempre vai pleitear para aquilo que lhe interessa. Quando eu disse para você que no processo de peneiração, Deus separa de nós toda a inutilidade, é que não existe forma de reaproveitar nada da sua natureza de pecado que você considera boa para Deus. É como o grão de trigo, que é trigo, mas está quebrado. Ele é eliminado, mesmo sendo o quê? Trigo. Filipenses 3,8 diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E ele diz assim, e eu as considero o quê? Todas as coisas que ele perdeu, como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo não passou a ser um homem inteligente depois que ele aceitou a Cristo. Ele já era inteligente. Paulo não se tornou um homem estudioso, oculto, depois de conhecer a Cristo. Ele já era antes de conhecer a Cristo. Paulo não se tornou um homem, deixou de ser um indouto para ser um homem culto depois que ele conheceu a Cristo. Aliás, ele não passou a ser um homem culto apenas quando ele conheceu a Cristo. Ele já era culto. No entanto, ele diz assim, tudo aquilo que eu perdi por conta de Cristo Jesus, tudo aquilo de bom que existia em mim, a minha inteligência, a minha cultura, a forma com que eu argumentava as coisas, tudo isso eu considero hoje como um adubo, um esterco, para poder ganhar a Cristo Jesus. Ele diz assim, tudo aquilo que para mim tinha um grande valor, quando eu me deparei com a grandeza do conhecimento de Cristo, eu percebi que tudo isso era o quê? Nada. E se for para comparar, para ser alguma coisa, ele diz assim, então é o seguinte, diante da grandeza do conhecimento de Cristo, é tudo aquilo que eu tinha, minha cultura, meu conhecimento, minha sabedoria, minha inteligência, deixa eu comparar com alguma coisa, deixa me ver. Ah, sim, esterco. Esterco é exatamente um produto adequado para eu comparar todas as coisas que eu tinha antes de conhecer a Cristo. No processo de peneiração de Deus, Ele quer separar de nós toda a inutilidade, inclusive a sua cultura, inclusive a sua inteligência, a sua sabedoria, nada disso serve para Deus. Porque toda a informação que vier para você agora, não virá baseado naquilo que está na sua mente, mas virá através da intuição que virá do Espírito de Deus que virá de você. Espírito esse que você não tinha antes. Então todo conceito, toda ideia, toda convicção que você tinha era algo formado por você mesmo, baseado nas informações que você tinha.
Mas tudo isso foi considerado por Paulo e deve ser considerado por nós como esterco agora, porque agora existe um ser maior dentro de nós, chamado Espírito Santo. E é ele que vai comunicar toda a grandeza de Deus, toda a verdade para nós, de uma forma intuitiva, vai comunicar a nossa alma. E isso é uma faculdade do Espírito, não é uma faculdade da alma, a intuição. Terceira verdade, a peneiração separa de nós toda nivelação. Vocês lembram sobre, no processo de peneiração, eu falei para vocês, qual era o terceiro passo que acontecia com o trigo? Ele separava, no primeiro momento, ele separou todos os detritos. No segundo momento, ele separou o quê? Os grãos inteiros dos grãos quebrados. Era trigo, mas estava quebrado, não servia. No terceiro momento, o que ele fez? Ele separa agora os grãos maiores dos grãos menores. Não é grão mais quebrado e grão inteiro. Mesmo entre os grãos inteiros, existem os grãos maiores e existem os grãos que são o quê? Menores. E, obviamente, dentro de cada lugar onde isso é semeado, existe essa variação. E nessa variação, nós não podemos dizer que todo grão de trigo é o quê? Do mesmo tamanho. Não existem mais os quebrados, que é inútil. Esses são úteis, mas eles são o quê? Menores, enquanto outros são o quê? Maiores. O que eu quero dizer para vocês que nesse processo de peneiração, separa de nós toda a nivelação. Na minha caminhada cristã, eu já me deparei com várias pessoas que são cristãs, como eu também sou. Mas que têm conceitos diferentes, que têm ideias diferentes, que têm pareceres diferentes, que têm opiniões diferentes. E que, inclusive, embora todos nós tenhamos o mesmo valor para Deus, eu não tenho um valor a mais para Deus por ocupar uma função pastoral do que o Rodrigo, que não ocupa uma função pastoral. O valor da minha alma para Deus, o valor da alma do Rodrigo para Deus é o mesmo. No entanto, no que diz respeito àquilo que faço, eu não tenho um valor maior, mas eu tenho uma responsabilidade maior do que a do Rodrigo. E o que eu quero dizer com que nesse processo de separação, Deus separa de nós, naqueles que se submetem, toda a nivelação? Porque eu já ouvi dizer assim que todo pastor é todo comedor de feijão, como qualquer outra pessoa. E quando diz isso, que é comedor de feijão, está dizendo é tudo igual. Não. Quanto ao valor, ele é igual. Não difere em nada. Mas quanto à responsabilidade, você não adianta querer dizer que a sua responsabilidade é igual à minha, ou que a minha responsabilidade é igual, de, por exemplo, de um apóstolo que cuida de pastores. Não, não é a mesma. E por conta disso, quando a gente é submetido a esse processo de peneiração, a gente começa a perceber que a gente não pode se nivelar. Não quanto ao valor para Deus, mas quanto àquilo que estamos responsabilizados para fazer para o Senhor. Olha o que diz 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Você dizer para mim que uma pessoa que trabalha numa linha de produção, fazendo chupeta, é importante, porque ainda tem criança que chupa chupeta. Olha lá, uma lá, chupando chupeta. E você dizer que o encarregado, ou o gerente, ou o chefe daquela seção, ou de todo aquele setor, tem a mesma responsabilidade do que aquele que está trabalhando numa linha de produção fazendo chupeta, você seria injusto fazer essa afirmação. Você dizer para mim que o instrumentista, não sei se é essa palavra, me corrijam os dois que vocês, que está numa sala de cirurgia, onde está dando os instrumentos para o médico, é instrumentista que chama também, né? Você dizer que ele tem a mesma importância no processo cirúrgico do que o cirurgião, você estaria sendo injusto. Embora ele tenha um valor muito grande, porque ele está ali para auxiliar, para oferecer o que? O instrumento certo que o cirurgião está pedindo. Mas você dizer assim, quem fez a cirurgia foi o doutor tal, o instrumentista tal, você estaria sendo injusto. Quando a gente se submete a passar pela peneira de Deus, a gente começa a enxergar que a gente não pode se nivelar quanto às responsabilidades. E quando você entende que a sua responsabilidade, por exemplo, é menor do que aquele que está
junto ou ao seu lado, você começa a aprender a valorizar essas pessoas que estão do seu lado. E mesmo na sua menor responsabilidade, você procura o quê? Auxiliar essas pessoas. Paulo, quando escreveu ao seu filho na fé Timóteo, ele diz assim, olha, os presbíteros, que seriam os pastores ou os apóstolos, aqueles que estão aí pastoreando, que lideram a igreja, eles são dignos de honra. São dignos de honra? Não, ele está dizendo que são dignos do quê? Dupla honra. Não é só honrar, mas é honrar de uma forma o quê? Diferenciada. É importante um vereador? Bom, nos dias de hoje já não sei mais, mas vamos olhar dentro da função. É importante um deputado? É. É importante um prefeito? É. É importante um governador? É. É importante um presidente? É. Mas todos têm a mesma responsabilidade? Não. Achando ou não achando, particularmente cada um de nós, nós entendemos que aquele que tem uma responsabilidade maior precisa de quê? De uma honra maior. Como, por exemplo, o nosso presidente. Aonde não tem sido honrado, inclusive por aqueles que ocupam cargos, o quê? Abaixo, hierarquicamente falando, do cargo que ele ocupa. Nós estamos vendo aí o governador do nosso estado de São Paulo, debochar do nosso presidente, menosprezar, ir contra, se elegeu na cacunda dele e agora faz de tudo para depreciar a imagem do homem. Só que ele está se esquecendo de uma coisa. Deus colocou aquele homem naquele lugar. E eu não vejo uma outra forma, porque seria impossível um homem que surgiu do nada ser colocado como presidente se não fosse a mão poderosa de Deus. Ele está esquecendo de quem o colocou lá. E se ele não der a devida honra, certamente, o Deus que colocou aquele homem naquele lugar, todos aqueles que se opuserem a ele, certamente, sofrerão consequências. Quando você se submete à peneira de Deus, você nunca mais trata as pessoas no corpo de Cristo com amor, sim, mas quanto à responsabilidade, você sempre tem um reconhecimento diferenciado. Se eu pedisse para você falar assim, se você tivesse que perder um membro do seu corpo, qual você optaria por perder? Você não tem saída. Você vai ser torturado e vai ter que perder 2 membros. Qual que você escolheria para se desfazer dele? Qual? Hã? O dedinho do pé? 2 dedinhos do pé, né? Esse aqui e aquele ali, né? E é interessante, né? Você pode ter certeza. Já conversei com pessoas que perderam o dedinho e perderam o dedão. Nunca mais tem o mesmo equilíbrio. Nunca mais tem o mesmo equilíbrio. Tudo bem, mas ainda tem ainda 18 dedos no pé, né? Se falasse para você, você tem que perder o olho esquerdo ou o olho direito, qual que você escolheria? Se você fosse cego de olho, você falaria, pode arrancar isso aqui que eu ainda o outro enxergo, né? Mas qual que você escolheria? É difícil. Porque é tudo importante. No corpo de Cristo, todos nós somos importantes. Mas se você perder a visão, você sabe que vai ser difícil você caminhar sozinho, a não ser que você tenha um cão guia, ou que você seja treinado para que você possa andar com aquele bastão, vai ser difícil. Se você perder uma perna, você pode ainda andar com auxílio de uma muleta, com uma prótese, você pode. Mas você sabe que nunca mais vai ser a mesma coisa. Mesmo que você coloque uma prótese adequada. Se você perder, por exemplo, um rim, você ainda pode sobreviver com outro rim. Mas se você perder os 2 rins, não tem como. Se você perder um pulmão, como perdeu no caso do primo, né, do João Marcos, um primo da minha esposa, ele perdeu um pulmão. Então ele só tem um pulmão. Ele está vivo. Obviamente não vai ter mais a mesma capacidade de oxigenação, vai ter que ser reeducado, retreinado, mas está vivo. Mas se ele perder os 2, não sabe quem? Você já vê alguém vivo sem pulmão? Não dá. Existem coisas que são indispensáveis. No processo de peneiração de Deus, ele separa de nós toda a nivelação. E a gente já passa a enxergar o valor ocupacional ou de funcionalidade de cada membro no corpo de Cristo. Números 16:3 diz assim: eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram, basta!
A assembleia toda é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Sabe quem que está dizendo contra quem aqui? A tribo de Corá e alguns representantes da tribo de Corá, que tinha sido dado a eles, por Deus, o quê? Eles eram levitas. Só que Moisés e Arão, eles eram sacerdotes, eles ocupavam o sacerdócio. Num dado momento eles falam assim, o que eles fazem que nós não podemos fazer? Por que Moisés e Arão se colocam como acima da Assembleia? Não, aí ele diz assim, olha, basta, a Assembleia toda é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio, e vocês não precisam se colocar acima. Se você ver o desfecho dessa história, você vai ver como que terminou de uma forma muito triste. Moisés diz assim, já não basta Deus ter dado para você o cuidado de todo o tabernáculo, de todas as coisas santas, agora vocês querem ocupar o sacerdócio? Não sou eu que faço isso, foi Deus que me colocou aqui, eu não posso colocar vocês aqui. É só se Deus falar para colocar, mas no momento, Deus colocou eu e Arão, meu irmão, agora vocês, é o exercício do tabernáculo. O que estava acontecendo? A tribo de Corá estava querendo nivelar, tu estava dizendo assim, quem é Moisés, quem é Arão? É homem comedor de feijão que nem eu. Nós podemos fazer o que eles fazem. Não existe nenhuma diferença de ocupação, de chamado. Se eles podem fazer o que eles fazem, nós também podemos fazer. Nós somos capazes e suficientes para fazer isso. Bom, para não ser cansativo, no final da história, a Bíblia diz que Moisés diz assim, olha, se aquilo que nós estamos falando está errado, então que a tribo de Corá morre de uma morte natural, como qualquer um morre. Agora, se eles estão querendo ocupar um lugar, estão querendo nivelar tudo de uma forma inadequada em que Deus faça algo diferente. Por que Moisés disse isso? A Bíblia diz que naquele momento a terra começou a tremer, abriu a boca e engoliu toda a tribo de Corá. Não ficou um para contar a história. Por quê? Porque eles não quiseram se submeter ao processo de peneiração que retirava deles toda a nivelação. Eles entenderam que eles eram como Moisés, eles eram como Arão. E que aquilo que Moisés e Arão faziam, eles também poderiam fazer. Tecnicamente falando, sim. Mas ninguém pode fazer algo apenas tecnicamente. Você pode fazer algo da mesma forma que talvez outra pessoa faça. Mas se você não for chamado para fazer, não vai resultar em nada. Absolutamente nada. Porque você não foi chamado para estar naquele lugar. Eu quero terminar, meus irmãos, as horas avançaram, que no processo de peneiração ele separa de nós toda a igualação. Eu disse nivelação e agora quero falar sobre igualação. Olha só, João 15:19 diz assim, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. É por isso que o mundo odeia vocês. Lembra o último passo no processo de peneiração do trigo? O que ele separava? Vamos relembrar. Primeiro passo, ele separa o quê? Os detritos. Pedaço de pedra, pedaço de turrão, folhagem, a casca do trigo, separa tudo. Segundo, ele separa o quê? Os grãos inteiros dos grãos que são quebrados. Embora seja trigo, mas os quebrados não servem, também é eliminado. No terceiro passo do processo de peneiração, ele faz a separação dos grãos que são maiores dos grãos que são menores. Ambos serão usados, mas a qualidade da farinha, o resultado final é diferente. Os grãos maiores e mais robustos darão uma farinha de maior excelência. E os grãos menores também darão farinha, mas de uma excelência menor, mas também são importantes, mas cada um com a sua qualidade. E o último passo no processo de peneiração, ele separa os grãos que eles chamam de grãos de outra cultura. Ou seja, no meio do grão do trigo, às vezes pode vir um grão do quê? De milho, pode vir um grão de aveia, misturado. E é necessário que se separe isso para que a farinha que vai ser usada do grão maior e do grão menor seja uma farinha exclusivamente o quê? Pura. Não contendo pelo de rato. Não contendo grão de milho moído, não contendo grão de aveia moído, mas seja puramente o quê? O trigo moído. Quando eu disse isso para vocês, estou dizendo que no processo de peneiração, Deus separa de nós toda a igualação, é que embora nós andemos, sejamos trigos, uns maiores, outros menores,
e nós andemos em meio aos grãos de milho, aos grãos de aveia e outros grãos, você não é milho mais. Você não é mais aveia. Você não é mais qualquer outro tipo de grão, você é trigo. Então você não pode se igualar com o grão de milho. Você não pode se igualar com o grão de aveia, porque você é grão de trigo. E no processo de peneiração, esses grãos também são separados. Você está tudo no meio. Separou o grande do pequeno, os quebrados, os detritos, mas ainda existem esses. E esses representam o mundo. E nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Não é porque um trigo está andando com um grão de milho, que daqui a pouco ele começa a pensar que ele é milho. Ou que ele pode fazer o que o milho faz. Ou que ele pode fazer o que a aveia faz. Ou que ele pode participar de um processo que a aveia participa. Ele pode participar de um processo que o milho participa. Não, ele é trigo. Ele foi feito para ter o produto final farinha de trigo. O milho foi feito para ter o produto final como farinha de milho. A aveia como produto final, farinha de aveia. Então não se mistura farinha de aveia com farinha de milho com farinha de trigo. Você foi chamado para ser trigo. Ele diz assim, embora vocês estejam no mundo, eu os escolhi tirando vocês do mundo. No processo final de peneiração do trigo, é separado o trigo de todos os outros grãos. Embora você esteja no meio, eles estejam cercando a sua vida, mas você não pertence mais. Chegou no momento em que agora você, no último passo, você vai ser retirado, porque ali você vai ser destinado para ser transformado numa farinha de trigo. Mesmo que tenha escapado alguns grãos de milho, de aveia, algumas coisas, está ali no meio, mas agora não adianta. No final, vai ser separado. Tanto é que você olha para Jesus falando a respeito do reino, num dado momento ele diz o seguinte, olha, não arranque o joio, que é muito parecido com o trigo. Deixe no final, porque no final eu vou separar aquilo que é parecido daquilo que não é. Eu vou deixar o trigo do lado e vou deixar o que? O joio do outro lado. Quem vai ser levado e arrancado vai ser quem? Vai ser quem? O joio vai ficar separado. Entenda, meu irmão e minha irmã, você foi chamado, você foi escolhido, você está sendo capacitado por Deus, e embora você viva no meio de outros grãos, mas você não é mais esses grãos. Esses grãos não devem fazer mais parte da sua vida, embora eles cerquem a sua vida. Eu termino essa mensagem com o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Agora é interessante, né? Gálatas diz assim que nós estávamos presos, Raquel. Aí nós somos chamados para a liberdade. O mundo pensa o contrário. Se eu venho aderir à fé cristã, eu estou sendo preso, eu estou livre. E agora estão querendo me chamar para me prender. Mas o Evangelho diz ao contrário. Vocês estão presos. E através da mensagem das boas novas, vocês estão recebendo a oportunidade de serem livres. E olha o que ele diz. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Porque vocês não são mais milho, vocês não são mais aveia, vocês são trigo. E mesmo que tenha sido dada essa liberdade de você andar no meio dos outros grãos, você não tem mais as características deste grão. Deus escolheu, chamou você, para que no processo de peneiração você seja uma pura farinha de trigo. Meu irmão e minha irmã, eu quero finalizar dizendo para você, a peneiração de Deus, ela se faz necessária, porque ela separa de nós toda a impureza. E Deus te chamou para isso. Deus não chamou para que você continue sendo quem você é. Ele te aceitou da forma que você é, mas Ele não quer que você continue sendo quem você é. Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer eliminar você nesse processo de peneiração, mas Ele quer refinar você. No processo de peneiração de Deus se faz necessário eliminar tudo aquilo que é inútil. Ah, mas é grão de trigo, só está quebrado. Não serve, filho. Não serve. Todo esse seu conhecimento, toda essa sua filosofia, todo esse seu entendimento, todos os seus conceitos, tudo isso, você pode fazer o que Paulo fez. É esterco agora, diante da grandeza do conhecimento de Cristo, é tão pequeno que não representa mais nada. É inútil. Embora pareça-se muito com o trigo, porque é um trigo, mas está quebrado, mas não serve.
No processo de peneiração de Deus, se faz necessário separar de nós toda a nivelação. Deus nos ama igualmente, mas a responsabilidade de alguns é singular, e nós precisamos honrar a responsabilidade de cada um, e não querer se igualar. No processo de peneiração, se faz necessário separar de nós toda a igualação. Embora nós estejamos no mundo, às vezes nos vestimos até como o mundo, com roupas parecidas do mundo, e não tem nenhum problema. Algumas roupas, vamos colocar assim, não tem problema. Às vezes se você olhar um aqui, outro aqui, e falar assim, não dá para saber quem é crente e quem não é crente. Está vestido desse jeito, outro também está, não tem decentemente, não tem nenhum problema. Mas a nossa essência não é milho, não é aveia. A nossa essência é trigo. E a gente não pode usar dessa liberdade que Deus nos deu para andar em meio a outros tipos de grãos para dar ocasião à carne. Mas tudo isso você vai entender se você se submeter ao processo de peneiração de Deus. E eu quero concluir dizendo, mais uma vez, a peneira de Deus não é para eliminar você, mas é para tornar você naquela farinha pura que Ele quer tornar, para que seja uma bênção aonde você for alimentar outras famílias. Amém? Vamos ficar em pé? Tem uma música? Não tem música? Vou começar a pedir agora levantar uns construtores de letra. Vamos agradecer ao Senhor? Feche seus olhos. Pai, esta foi a sua palavra para nós. Enquanto Satanás queria peneirar os discípulos, e o Senhor Jesus orou e intercedeu por Pedro, e a peneira do diabo era para destruir a vida dos discípulos. Ele não teve bom êxito porque o Senhor intercedeu por Pedro. E mesmo ele tendo feito o que ele fez, ele depois foi levantado pelo Senhor novamente. Mas a peneira do Senhor não é para eliminar, não é para destruir. Mas a peneira do Senhor em nossas vidas é para separar todo dejeto, toda sujeira, todo detrito, toda impureza que existe em nós e que às vezes, como o salmista, não sabemos e dizemos, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Aqueles que existem nós já submetemos, e aqueles que nós nem sabemos que existem, queremos que a tua peneira filtre para que passe somente o trigo. Que toda inutilidade seja eliminada de nós também. Tudo aquilo que a gente acha que pode aproveitar para usar para o teu reino, Senhor, pode ser apenas grão de trigo, mas é quebrado. Não serve, para a farinha pura não serve. Que nós também, Senhor, nesse processo, não venhamos nos nivelar, mas que venhamos entender a responsabilidade de cada um e interceder e orar por cada um. Não venhamos nos igualar, Senhor, com o mundo, porque embora estejamos no mundo, fomos tirados do mundo para não sermos como o mundo, mas para sermos sal e luz nesse mundo, sermos diferentes, sermos referenciais para este mundo. Obrigado por esta palavra, que ela fique guardada no melhor lugar, dentro do nosso coração. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco, desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vão e vivam essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais.